Olá, seja bem-vindo ao programa Avicultura. Hoje vamos conhecer duas doenças que são comuns no estado do Paraná, a aerosaculite e a colibacilose. O meu convidado é o veterinário e sócio fundador do Mercolab, o Alberto Bach. Seja muito bem-vindo, Alberto. É uma satisfação te receber aqui no AgroMais. Da mesma forma, uma satisfação estar com vocês. Bom, gostaria que você começasse então explicando essas duas doenças para a gente, o que quer dizer cada uma delas. A aerosaculite é uma infecção dos sacos aéreos e é uma doença que tem vários agentes, várias causas. Ela é relativamente comum na avicultura, principalmente de aves de corte, também de postura comercial, mas principalmente em aves de corte. Aparece com mais frequência nos frangos de corte, pelo rápido crescimento que tem. E as causas são várias, tem bactérias, tem vírus que pode estar associado, alguns processos de ambiente também, pó, amônia no ambiente criatório podem facilitar esse quadro, essa doença chamada aerosaculite. É uma manifestação da presença de diferentes agentes que podem resultar. E normalmente ela se resume num acúmulo de um material gaseoso, de fibrina nos sacos aéreos. E isso tem um aspecto não agradável. Obviamente, as aves que têm essa doença, elas são retiradas do consumo, né? E então, por isso que tem na condição de abate a inspeção federal, que faz o controle da aerosaculite. E quando aparece, então ela é retirada do consumo, né? E claro, tem tratamento, tem prevenção que a indústria faz. Ela apareceu aqui no Paraná, mas não é exclusiva do Paraná. Essa é uma doença que ela se manifesta onde tem aves de criação industrial, em qualquer parte do mundo, em outros estados no Brasil. Chamou um pouco de atenção porque o Paraná tinha essa patologia, esse quadro, a aerosaculite sob controle, e aumentou um pouco de frequência. E aí, então, despertou dos técnicos e das autoridades um pouco de preocupação pelo fato dessa presença um pouco acima daquilo que a gente esperava. Então, isso um pouco sobre a aerosaculite. Tá certo, você vai explicar para a gente todos esses cuidados que você falou que tem aí no decorrer da nossa conversa, mas eu já começo te perguntando também quais são os sintomas e como o produtor pode identificá-lo dentro das granjas. Isso. No ambiente criatório, a aerosaculite se traduz por uma dificuldade respiratória, porque a ave tem uma estrutura anatômica um pouco diferente, tem uma estrutura interna chamada sacos aéreos, e o que possibilita as aves silvestres de voarem, porque há um acúmulo de ar dentro da cavidade torácica da ave abdominal. E, bom, a ave mesmo industrial também, ela tem esse espaço e às vezes, devido às condições de criação e os micro-organismos que ela tem em contato, se desenvolve, então, esse processo inflamatório que resulta na infecção dos sacos aéreos, aí nós chamamos, então, de aerosaculite. Então, a indústria reconhece isso e tem uma série de medidas preventivas. Existem infecções causadas por bactérias, por vírus, por fungos, que acometem os sacos aéreos. Então, a indústria tem um controle sobre esses agentes. E como eu comentei antes também, condições de ambiente, de criação, de manejo, também podem comprometer ou agravar esse quadro. A possibilidade de tratamento, então, em algum momento, o tratamento pode reduzir isso com medicação específica para o controle desses patógenos da aerosaculite, que causam aerosaculite. Mas, de um modo geral, a avicultura no Brasil trabalha muito com prevenção. De todas as espécies que nós criamos no Brasil, é impressionante como a avicultura trabalha com prevenção. Então, nós estamos muito atentos às vacinas, à qualidade da cama, à qualidade do ar, o manejo como um todo, para evitar que esses quadros, esses processos aconteçam. Ocasionalmente, no processo criatório acontece, e aí temos, vamos dizer assim, a barreira final, que é a inspeção. Na hora do abate, nossos colegas, a nível de inspeção, eles fazem essa averiguação. E tendo a doença num nível que já está estabelecido, ela é retirada do consumo. Então, quanto ao consumo, o consumidor vai ficar absolutamente tranquilo.
Eventualmente isso acontece nas aves, mas não chega até o consumidor. Então, essa é uma situação que o consumidor pode ficar tranquilo, que a qualidade daquilo que consumimos é muito boa. Aliás, o Brasil se destaca pela qualidade da carne de frango, não só de frango de outras espécies animais, mas especialmente de frango produzido. Nós somos referência no mundo. E não é por nada que exportamos para mais de 70% dos países do mundo, ou mais de 150 países no mundo compram a nossa carne, porque realmente ela tem qualidade. Mas é óbvio que num processo produtivo também tem que ter controles e problemas ocorrem, mas eles são prontamente tratados e trabalhados, né? Com toda certeza, né, Alberto? O mais interessante, nós vamos conversar também sobre isso, sobre esses desafios aí que a gente vai ter para a avicultura nesse próximo ano, e principalmente no estado do Paraná, mas fazendo lá dentro disso que você falou, da questão da qualidade da carne, principalmente de aves aqui do Brasil, com esse momento que outros países, principalmente os Estados Unidos, vivem ali crise de gripe aviária, nós estamos aqui exportando um pouco mais e vai melhorar graças à sanidade dos nossos animais aqui, e também não só ali nos Estados Unidos, mas na Europa também, que existe aí outros casos de gripe aviária por ali. Vamos entrar nesse tema também daqui a pouquinho, mas é importante a gente falar um pouco mais sobre essa doença. E agora sim, vamos entrar aí nos prejuízos, né? O que pode causar de prejuízo? Pode levar a perda também de granjas, pode passar de um animal para o outro. Como é o comportamento viral aí dessas duas doenças? A aerosaculite, na verdade, ela é uma manifestação como eu comentei anteriormente, de várias causas. Pode ter bactérias atrás, pode ter pó, pode ter a amônia no ambiente criatório, pode ter alguns vírus. Então, dependendo do agente que causa a aerosaculite, simplesmente há tratamento e não tem problema nenhum, não tem consequência nenhuma para a saúde humana. Nos casos mais graves, há vírus, há bactérias que eventualmente podem exigir, então, a eliminação das aves ou um controle um pouco mais rigoroso. Porque a aerosaculite em si, assim, é o resultado de vários processos, de várias infecções que podem acontecer. Mas a indústria está atenta a todas elas. Nós temos um monitoramento muito grande das doenças virais, bacterianas, fúngicas, um acompanhamento. Eu que vivo no laboratório há mais de 4 décadas e acompanho a avicultura, às vezes eu fico impressionado que nós fizemos, os cuidados que nós temos com a avicultura é melhor do que os cuidados que nós temos com a saúde humana, em muitos aspectos. Talvez até para os telespectadores que não estão muito habituados, não conhecem, para nós entrarmos numa granja de matrizes ou avós, nós precisamos fazer a troca de roupa, a troca de calçado, tomar banho, e ninguém entra, e nenhum operador de uma granja dessa entra. Se ele entrar, ele é simplesmente eliminado do ambiente de trabalho. E, por outro lado, nós entramos às vezes em UTIs, vamos em hospitais que não têm o rigor que nós temos com as aves de reprodução aqui no Brasil, e também esse rigor não é só no Brasil, mas nós somos talvez o país que cuida mais da saúde das aves do que qualquer outro país. Nós estamos no topo. Outros países são iguais ao Brasil, mas não melhor que o Brasil no cuidado sanitário. E isso que faz nós um grande exportador, e principalmente o caso do Paraná, o maior exportador, 40% do que exportamos no Brasil sai aqui do Paraná. Então temos esse cuidado com a sanidade, com as doenças, de uma maneira muito, muito rigorosa, muito ativa, e nos dá esse status, como você comentou aí, agora com dificuldades de outros países exportarem, nós estamos exportando para o mundo todo. E esse não é resultado assim de algum benefício que estão fazendo, por exemplo, é resultado da nossa qualidade sanitária. Isso está na base do nosso sucesso, das nossas exportações. Mas são os cuidados que nós temos, principalmente quanto à prevenção. O laboratório que eu coordeno aqui, mais de 90% das análises que nós fizemos é toda no sentido preventivo. É toda no monitoramento das vacinas, da cama, da ração, do ambiente criatório, da água. E as atividades são muito reduzidas para fazer diagnóstico, para quando a doença já está estabelecida. Tudo a gente faz para prevenção. E com isso nós reduzimos esses problemas de aerosaculite. Mas ocasionalmente, quando ocorre,
temos que agir, temos que tratar, e aí se vai para o abate, alguma coisa chega até o frigorífico, lá ele é inspecionado e retirado, então o produto final é de muito boa qualidade, apesar de ocasionalmente a gente enfrentar essas dificuldades, essas manifestações de doença, né? Com toda certeza, né? Elas fazem até parte do processo, mas você citou uma questão muito interessante que é o monitoramento aí da granja como um todo, né? De tudo que acontece ali dentro para combater essas doenças. Isso é um dos meios de combate também. Que mais pode ser feito? Qual tipo de medicamento pode ser aplicado? A gente sempre fala aqui na avicultura também, Alberto, da importância da vacinação dessas aves para combater essas doenças. Existe também algum tipo de medicamento nesse sentido para combater aí essas duas doenças que você está citando? Sim, existem medicamentos de diferentes naturezas. Tem medicamentos de origem. Os antibióticos são um das classes de medicamentos utilizados para tratamento, às vezes, da aerosaculite e de outras enfermidades, mas cada vez isso está sendo usado menos e menos e menos. Então, tem uma preocupação bastante grande por exigência do mercado interno e também por exigência do mercado externo. Mas existem produtos naturais de origem vegetal, extratos vegetais, óleos essenciais, ácidos que são extraídos de plantas e sintetizados, que contribuem para a saúde das aves, para o tratamento das aerosaculites e de outras patologias. E nós estamos usando cada vez menos medicamentos e cada vez mais vacinas. Então, de todas as espécies animais, com certeza as aves são as que recebem mais vacinas. Então, essas, em princípio, não têm um efeito colateral nem para a saúde das aves, nem para a saúde humana, mas ajudam na prevenção. A nossa grande arma, nós temos, eu diria o seguinte, duas grandes armas que a avicultura utiliza. A primeira é um conjunto de medidas que nós chamamos de biosseguridade. Então, são todas medidas preventivas. As granjas isoladas, cercadas, controle dos outros animais, controle nas entradas, troca de calçado, troca de roupa, banho. Quer dizer, esses são uns conjuntos, limitações das pessoas que entram na granja, que trabalham, enfim, o controle da nutrição, uma nutrição de excelente qualidade também ajuda, os avanços genéticos também nos ajudam nesses avanços. Então, isso, vamos dizer, como medidas preventivas, então são medidas de biosseguridade. E o outro pilar que nós temos seriam as vacinas, a utilização das vacinas. Então, elas são usadas largamente, desde vacinação no embrião, antes do pintinho nascer, ele já recebe vacina. E poucas vacinas são utilizadas depois de vivo, muito poucas. Basicamente, se vacina só no ovo, e aí, com os cuidados de biosseguridade, ele vai até a idade de abate sem problema. Mas no processo criatório é óbvio que eventualmente alguma coisa dá errado, eventualmente nós temos um surto de algumas doenças. E aí há necessidade de intervenção. Então, para cada doença tem sua medicação específica das diferentes naturezas. Mas a grande ênfase, o grande trabalho da avicultura é um exemplo espetacular da prevenção. O esforço todo é preventivo, não é? Tá certo. Agora vamos falar também aí dos casos de outros estados, né? Claro que, como você muito bem disse para a gente no começo da nossa fala, da nossa conversa, acontece mais no estado do Paraná porque é um dos grandes polos de produção de aves aqui do Brasil. Mas pode acontecer também em outros estados? Ela pode passar assim de transporte, essas coisas, ou não acontece esse tipo de caso? A aerosaculite, sim, está presente em todo o ambiente criatório. Como eu falei, ela é o resultado de vários agentes. Então, uma vez um agente, outra vez outro, ou problemas de ambiência. Então, ela aparece. Ela é uma consequência, um indicativo de que alguma coisa aconteceu errado, que são várias causas. Está distribuída por todo o Brasil, por todo o mundo, onde tem um ambiente criatório, a aerosaculite, essa manifestação da infecção dos sacos aéreos. Então, ela pode acontecer. Aqui no Paraná ganhou um pouquinho mais de atenção, porque pequenos níveis assim, de eliminação de aves, 0,1%, 0,2%, 0,5%, sempre abaixo de 1%, isso acontece. Aqui nós tivemos alguns casos que subiu, foram para níveis um pouco mais altos, e isso chamou atenção. Como é um estado que tem um volume bastante grande de aves, e às vezes tem agentes infecciosos,
que são mais prevalentes numa determinada região por questão de clima, por questão de densidade de aves, pelo tipo de ave criada. E como o Paraná, que não é um privilégio, há um ano atrás teve uma incidência um pouco maior dessa aerosaculite, que resultou principalmente numa diminuição um pouco da performance, do desempenho das aves, né? Se perdeu um pouco nesse sentido, mas o que se perdeu mais foi por essa aerosaculite por condenação. Quando chegou no abate, a inspeção detectou isso, olha, não, isso aqui é impróprio para o consumo, tira. E, claro, isso tem um impacto econômico para a indústria. A indústria tomou as medidas imediatas. Hoje esse problema já está mais sob controle. Ainda existem uns resquícios, mas aquele problema que um ano atrás causou um pouco de preocupação já está sob controle. Então foi-se atrás das enfermidades, dos vírus, das bactérias, do processo criatório como um todo, e foi-se reduzindo, detectou-se algumas agentes que estavam complicando, foram eliminados, foram controlados, e assim nós estamos agora. Tem vários agentes, tem vírus respiratórios, bactérias respiratórias, e a gente foi atrás delas. Também tem alguns agentes imunossupressores que causam, diminui a capacidade imunitária da ave de responder a um agente infeccioso. Esses também foram controlados. Então, hoje esse problema já está mais sob controle e pode ressurgir, mas ele está dentro vamos dizer assim, desses limites que são adequados, que ocorrem no ambiente criatório. Uma coisa que eu poderia deixar muito claro, com muita clareza para os telespectadores, se nós compararmos a saúde das aves no Brasil com o resto da América Latina e outros países do mundo, nós estamos muito bem. A nossa saúde avícola vamos dizer assim, é modelo no mundo, mas é claro, ocasionalmente nós temos surtos de doença, mas nós somos muito rápidos para o controle, a indústria está muito organizada, tem legislação por parte do governo, então essas medidas todas garantem um produto final de boa qualidade, tanto é que nós exportamos para o mundo todo e estamos aproveitando, claro, agora alguns problemas nos Estados Unidos, Europa, então o Brasil embarca nessa, mas também não é por graça, não, é por qualidade do nosso produto. Né? Com toda certeza, né? Agora vamos entrar nessa parte dos desafios aí para a avicultura para este ano. Primeiro a gente fala a nível do Brasil e depois específico aí do estado do Paraná. Desafios sempre existem, sempre existem. Nós temos talvez desafios assim, vamos lá, os econômicos, principalmente pelo alto custo das matérias-primas, das rações, então de um modo geral tudo subiu. Com a pandemia também, os insumos, minerais, vitaminas, as próprias vacinas subiram. É claro que no custo de um frango de corte, por exemplo, de 1 quilo de frango produzido, mais de 70% é a ração. Então, o preço do milho, o preço da soja impacta muito. E isso tem reduzido os ganhos na avicultura. Isso não só no Brasil, global também, mas principalmente nós do Brasil, e um pouco agravado pelas secas que aconteceram no passado, pelo alto preço dos grãos. Então, a indústria tem que ser muito eficiente, tem que se otimizar o máximo que pode para superar essas dificuldades. A exportação é uma boa alternativa, porque normalmente se consegue um preço bom da exportação. É claro que é mercado internacional, tudo pode acontecer, mas, enfim, o Brasil está administrando isso da melhor forma. Vamos torcer agora que a próxima safra seja boa, o milho e a soja mantenham-se num preço mais acessível, e isso também favorece a diminuição do custo de produção. Do ponto de vista sanitário, nós podemos dizer o seguinte, que o Brasil talvez nunca teve tão bem sanitariamente quanto está agora. De um modo geral, nós não temos grandes desafios. Essa situação que aconteceu no Paraná, e foi mais pontual, mas no estado do Paraná não foi generalizada no Brasil. A indústria teve algumas perdas, teve um impacto econômico, mas isso já está recuperado, em parte. Ainda tem os resquícios, ainda tem coisas que a gente não resolveu por 100%, mas hoje já está mais amenizado e estamos administrando. Mas, assim, a sanidade como um todo está muito boa no Brasil. No passado, se nós pegar
2, 3 décadas atrás, nós tínhamos enfermidades, os vacilos não estavam tão atualizados ou tão eficientes quanto estão agora, produtos alternativos não existiam, hoje nós temos produtos de melhor qualidade, então nós estamos avançando. E talvez uma das grandes vantagens que o Brasil tem, que tem duas doenças que têm um impacto econômico muito grande, eu diria assim, desastroso para a avicultura, que é a Newcastle e a influenza. Essas duas doenças, felizmente, por décadas, nós não temos no Brasil. A influenza nós nunca tivemos. Existem muitos tipos de vírus de influenza, mas dois deles, especialmente, um chamado H5 e outro H7, que são subtipos do vírus de influenza, esses são catastróficos. Na Ásia, que está aparecendo na Europa agora, nos Estados Unidos, e felizmente nós nunca tivemos. Então, com as medidas de biosseguridade que nós tomamos, de importação, de fluxo de pessoas, o cuidado que tem nas granjas, vamos dizer assim, até agora essa doença não chegou aos plantéis brasileiros. E isso nos dá uma vantagem muito grande. A Newcastle estava presente no passado, é uma outra virose que mata as aves em grande quantidade, e se tiver surto no Brasil, os países vão interromper a importação, porque ela pode ir via carne. Não é problema para a saúde humana, mas a carne de aves contaminada pode contaminar os outros plantéis em outros países. Então tem essa preocupação. Mas nós estamos livres dessas duas, então isso nos dá uma vantagem competitiva muito boa. Mas além dessas, existem outras, existem salmonela, existem micoplasmas, existem outros vírus, outras bactérias que também comprometem a saúde das aves e diminuem a performance, o rendimento das aves. E nós temos mais ou menos isso tudo sob controle. Então essa é um status que nós conseguimos graças à organização da indústria, com a legislação vigente, com o empenho do empresariado, nós conseguimos esse patamar de qualidade muito bom. Isso é bom porque nos permite exportar, então dá mais solidez para a avicultura, mas também a qualidade do produto interno consumido é equivalente ao que está lá fora. É entre as melhores do mundo, sem dúvida nenhuma. Com toda certeza, né? Já estamos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas não posso deixar de falar disso. A gente falou dos custos aí de produção que estão acontecendo agora, mas foi divulgado agora há pouco, principalmente pela Embrapa aí de Santa Catarina, junto com a Embrapa do Paraná, que faz esses estudos do ICP, que é o Índice de Consumo do Produtor, vai cair aí, tem uma previsão boa de queda para o preço aí do custo de produção, tanto para o avicultor quanto para o suinicultor. E isso é muito animador para o setor também, né? Porque vem enfrentando diversas dificuldades. Você elencou muito bem, Alberto, a questão das vacinas, do transporte, da própria ração, dos outros insumos, tudo isso encarece muito. Com esse preço abaixando agora, podemos ter também aí no futuro, é claro que isso não vai ser repassado de imediato para o produtor, leva uns 2, 3 meses, mas dentro desse prazo também podemos ter aí para os consumidores um preço mais acessível aí desses produtos da avicultura brasileira? Com certeza, com certeza. Isso se estende, vai ter um reflexo quando também esses insumos sobem de preço, obviamente sobe o consumidor, quando tem uma boa oferta e principalmente milho e soja, que são os que têm maior impacto no valor econômico da ração, certamente, como você falou, não é de imediato, mas ali na frente, 2, 3, 4 meses depois, certamente o consumidor vai sentir uma redução de custos, com certeza. E esperamos que essas previsões se concretizem, porque é bom para todos. É bom para a indústria ficar menos pressionada com os preços e também é bom para o consumidor, para todos nós. Mas estamos numa atividade econômica e, sabe, esses sobe e desce, acontece com a suinicultura, acontece com a bovinocultura, acontece com as aves, mas estamos nessa expectativa aí que os custos reduzam um pouco e com isso a gente consiga diminuir o custo para o consumidor, que, afinal de contas, todos nós somos consumidores também, né? É verdade, faz todo sentido. Bom, Alberto, quero te agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazer um ponto de vista diferente do mercado, também da força aqui pujante da avicultura brasileira e principalmente bater um papo aí sobre essas duas doenças aí, como preveni-las, que é muito importante também para o produtor. Esse é o nosso papel aqui do AgroMais, que é informar cada vez mais e mostrar para eles que existe aí diversos meios de combater essas doenças e o produtor, é claro, ele quer produtividade, mas ele está de olho
também na rentabilidade, que isso é o mais importante. Mais uma vez, muito obrigado e até um próximo encontro. Ok, obrigado, até o próximo. Você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação aqui do seu canal AgroMais. É claro que a gente volta a se encontrar. Até lá!